Esse daqui vai ser o vídeo mais simples e direto ao ponto que você já viu sobre a explicação do que é um ETF e de 3 conceitos que são, quase derrubei aqui, hein? Muito complexos, mas eu vou simplificar para você. Hoje falaremos então aqui da diversificação de um ETF, de como é que funciona o tal índice, o rebalanceamento e por fim o famoso market maker, que é o cara que garante a liquidez para ninguém ficar para trás nem perdido na hora de comprar ou vender os ETFs, beleza? Bom, então já comente se você usa ETFs na sua carteira. Comente também que conceito você gostaria que eu abordasse mais, porque um desses 3 aqui teve um cara que fez um comentário que me fez mudar o vídeo de hoje para gerar esse roteiro aqui. Então, como é que um ETF diversifica instantaneamente o seu patrimônio? E também, isso aqui é importante, de que um ETF é feito? Teve gente que já veio falar comigo assim, pô, Anthony, mas será que ETF é bom mesmo? ETF não é só cripto? Pô, e claro que não, né? Tem ETF de tudo quanto é coisa. Isso é uma pergunta honesta, não tem problema, tá? Então, ETFs podem ser cripto, podem ser de renda fixa, podem ser de renda variável, pode ser de um monte de coisas. O ETF é só a casca, ele é só a cesta, ele é só o veículo do investimento, que vai te dar várias vantagens tributárias e também praticidade da liquidez. Já falaremos sobre isso. Então, o grande ponto aqui para você entender é que o ETF ele é uma cesta que compra um montão de coisas, que geralmente é um fundo de investimento passivo, que segue um índice, tá? Então, quando você compra uma cota de um ETF, vou pegar aqui os exemplos mais simples. Tem de tudo quanto é coisa, isso aqui é uma introdução ao assunto. Você vai estar comprando ali criptoativos, talvez você está comprando renda fixa do Brasil, talvez você está comprando renda fixa do exterior, talvez você está comprando ações nacionais, ações internacionais. Tem uma série de coisas que podem estar no ETF, inclusive multiclasses, né? Ele pode misturar renda fixa, pode misturar cripto, pode misturar renda fixa, pode misturar renda variável, tem um montão de coisas. O ponto que você tem que entender é que ele é uma cesta, ele é um veículo que vai ter um montão de coisas ali dentro. Na maioria dos casos, né, você tem então diversos ativos em um só investimento. E por que é importante você entender essa questão de vários ativos em um só investimento? Porque você sabe, se você não sabe eu vou te falar agora, né, mas é importante diversificar o patrimônio, porque se você não diversificar e tiver errado nos seus investimentos, você pode perder muito dinheiro. Diversificação é uma forma de proteção e existem várias formas de fazer diversificação. O ETF é só uma dessas formas e eu diria que é a melhor e mais fácil no geral. Então, para você se expor a diversos ativos daquela determinada classe, você pode comprar um ETF que faz isso para você e aí você não precisa fazer a compra individual daqueles ativos, seja de renda fixa, seja de renda variável, seja de criptoativos ou demais outros tipos de investimentos. E aí, quem define o que vai ser comprado naquele ETF, na grande maioria das vezes, é o famoso índice. O índice que o ETF vai seguir é uma coisa importantíssima. Eu diria que o índice é mais importante do que a gestora, tá? Mais importante do que taxa de administração, mais importante que muita coisa. E aí, para você entender o índice, você tem que entender um mecanismo que o ETF vai tendo, que é o tal rebalanceamento. Essa é uma outra grande vantagem do ETF. Quando você compra vários ativos individuais, como pessoa física, às vezes fica meio difícil você controlar quantos por cento tem de cada ativo dentro da sua carteira. E para você fazer compras e vendas, muitas vezes você vai pagar imposto de renda. Já o ETF não. Nos giros internos dos ativos que o ETF tem, ele não paga imposto de renda, porque ele é uma pessoa jurídica, então ele pode comprar e vender sem pagar imposto. E ele também fica mudando a cesta que ele está comprando conforme que o índice mandar. E esse tema aqui é muito importante, tá? Porque eu não ia fazer um vídeo disso, mas eu recebi um comentário no último vídeo muito importante, me fez refletir demais. Ó, nesse vídeo aqui, que era como começar a investir em ETFs, tinha algumas thumbs diferentes. Cara, eu até ocultei o nome do cara, porque isso aqui muitas vezes, isso aqui é importante também. Isso aqui muitas vezes vocês fazem os comentários na zoeira aqui, né? Os caras ficam zoando, falam, pô, o Anthony é orelhudo. Tem uns caras que falaram uma vez. Eu sei que é zoeira, não tem problema, mas tem alguns conceitos que são realmente dos ETFs ou do mercado que não tem como zoar. E aqui nesse caso eu não acho que era zoeira, acho que ele realmente não sabe o que tá falando, mas eu preciso deixar bem claro pra todo mundo que existe rebalanceamento. Então, até apaguei o nome do cara, né? Se quiser ir lá falar com ele, tá nesse vídeo aqui. Mas ele fala que não tem rebalanceamento nenhum, não faz sentido isso, não é nada a ver. Eu discordei dele. E aí ele falou, né? Ele faz a troca de ativos sim, mas ele não faz rebalanceamento. Por exemplo, aumentar para 10%, depois reduzir para 7%. E esse cara tá errado. O ETF faz exatamente isso, conforme eu vou mostrar aqui nos próximos minutos desse vídeo. E aí fica a reflexão, né? Muitas vezes vocês falam as coisas na internet. Sei que às vezes é zoeira, mas esse aqui não é, tá? Esse aqui realmente o cara não sabe o que fala. E é normal na internet, muitas vezes, você assistir um vídeo de alguém que não domina tanto o assunto. Mas esse aqui é meu trabalho, né? É a minha cara, a minha empresa e minha credibilidade. Então, eu sei muito bem do que eu tô falando. E eu digo e repito pra vocês que o ETF faz sim o rebalanceamento explicado na prática. Falar é fácil, realmente mostrar aqui que realmente importa mais, né? Então, o que é um índice e como é que funciona um rebalanceamento dentro de um ETF? Bom, você já entendeu aqui que o ETF tem várias coisas que ele compra. Quem que diz que ele compra mais ou menos as coisas é o famoso índice. Aqui no índice tem vários tipos de índice, tá? Pô, isso aqui é uma infinidade de possibilidades.
Bom, trouxe aqui os exemplos mais famosos, né? Primeira coisa, o que é um índice? Cara, o índice, ele é um conjunto de regras e filtros que está selecionando uma classe de ativos específicos para pegar uma parcela específica de ativos daquele tipo de investimento. Por exemplo, o índice S&P 500, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, filtradas e pesadas por market cap. Cara, isso aqui é um resumão da IA, né? Tem muitos outros critérios, isso aqui é só para ilustrar a grande ideia. Então, o que é o S&P 500? As 500 maiores empresas do S&P dos Estados Unidos, perdão. E é esse índice que está definindo o que um ETF de S&P 500 vai comprar. Ele vai comprar as 500 maiores empresas conforme o peso que aquele índice manda. E aí o que acontece de tempos em tempos? Tipo, geralmente é a cada trimestre. Tem alguns que são quadrimestre, tem alguns que são mensais, tem alguns que são semestrais e tem um ou outro que é anual. Mas existe um período, que é o chamado período de rebalanceamento. O que é um rebalanceamento? Tudo aquilo que o nosso amigo falou que um ETF não faz e ele estava errado. E não tem problema estar errado ou não saber as coisas, tá? Tem problema afirmar sem saber. E se por algum motivo você não sabe a resposta de alguma coisa, você pode falar simplesmente, pô, não sei. Aí você busca a resposta e depois vê. Então a cada trimestre mais ou menos, geralmente é isso, tá? O índice, ele roda essa regra matemática novamente. Então, por exemplo, se em janeiro de um ano o S&P 500 tem 10% de Nvidia, 8% de Apple, 7% de Google, à medida que o mercado vai andando, esses pesos eles vão se alterando. Alguns sobem mais, outros sobem menos. O mercado é vivo. E dentro do ETF, aquelas ações também se valorizam e desvalorizam um pouquinho, conforme o mercado vai andando, né? E aí, quando passam 3 meses, o índice, eles rodam lá o job, que faz a conta matemática de novo. E aí, ao invés de ser 10% de Nvidia, por exemplo, a Nvidia pode virar 12% do índice. É um exemplo, tá? Geralmente é menos. Para exemplificar. Nessa que ele era de 10 e virou 12, o que acontece? Primeiro, o ETF vai olhar, poxa, nesse momento, a Nvidia é quantos por cento da carteira? É 11,5%. Então ele vai comprar 0,5% da Nvidia para ela voltar, ou melhor, para ela chegar a ter o peso 12, né? Conforme manda o índice. Mesma coisa com os outros ativos, que geralmente mudam um pouquinho, né? A Apple era 8%, agora é 7%. Então ele vai vender, ou então vai comprar, dependendo de como é que a Apple vai estar naquele momento, para que o rebalanceamento seja feito. Rebalanceamento nada mais é do que igualar os pesos da carteira do ETF ao peso teórico que o índice manda. E nesse processo, também é possível, em alguns momentos, você ter a retirada de papéis e a compra de novos, né? Por exemplo, a Nvidia quebrou, sei lá, a Nvidia, é difícil, hein? Mas a Nvidia quebrou. Então a Nvidia vai sair do índice, porque ela não é das 500 maiores. Agora ela quebrou, não existe mais. Saiu do índice, o ETF ele vai vender aquelas ações, ou elas vão sumir, enfim, e vai comprar outra no lugar. Vai comprar a empresa 501, vamos dizer assim, né? E esse é o resumo do processo de rebalanceamento. Então você faz o ajuste de peso ideal do índice, né, que atualmente está lá, versus o peso do ETF. E também tem a inserção e remoção dos ativos, que insere e remove ativos e também faz o ajuste de peso. E aí você tem na continuidade uma carteira ajustada e alinhada. Pô, a IA repete essas coisas aqui, né? E esse trabalho, então, de ficar comprando e vendendo os ativos à medida que o índice vai se rebalanceando e que o mercado vai andando, é o trabalho que geralmente a gestora faz, tá? Aqui eu vou simplificar vários termos. Um ETF tem muitos participantes de mercado, mas isso aí quem faz é a gestão e a administração do fundo. Porém, existe mais um participante muito importante nesse processo, que é você, que tem que deixar o like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Participação importantíssima, hein? Obrigado. Que basicamente aqui é o Market Maker. O que é o Market Maker? Ele é justamente o formador de mercado, que é o cara que justamente tenta igualar o valor teórico do índice versus o preço real ali que o ETF está sendo negociado e que seja justo para todo mundo. Então você entendeu que um ETF ele é uma cesta diversificada com uma série de ativos lá dentro. Geralmente é isso. Esses ativos que estão lá dentro, quem que define comprar? É um índice, que é uma série de regras que define o que será comprado em cada proporção. Esse índice, ele tem um rebalanceamento geralmente trimestral, você pode olhar no regulamento do fundo para ver quando é que é. E o processo de rebalanceamento é quando ele compra e vende os ativos para igualar os percentuais conforme o índice está mandando, ou então para comprar novos ativos e remover alguns que têm que sair do índice. Isso acontece, tá? Alguma empresa saiu do índice, o ETF vai ter que vender e vai ter que tirar de lá. A SpaceX é um ótimo exemplo recente, né? A SpaceX entrou em alguns índices e em outros índices ela não entrou. Então é discutível o porquê, não importa agora, mas o processo dela entrar no índice força os ETFs a comprarem e incluírem ela na carteira do ETF. Eu não sei de onde é que o cara tirou aquilo, né? É engraçado
engraçado. Os caras acham que estão discutindo com o youtuber, né? E aí, nesse meio tempo, entre rebalanceamento e rebalanceamento, o ETF é vivo e ele é negociado. Assim como também o índice, ele tem uma variação natural ao longo do tempo. Porque o índice é uma carteira teórica. Imagina uma carteira de Excel. Ela não existe de verdade. É só estar na imaginação de todo mundo. Então é uma carteira teórica conforme uma série de regras e matemáticas. E essa carteira, ela tem um peso que varia conforme os meses e anos. Então, o ETF, ele compra aquela carteira e ele rebalanceia ela em momentos específicos, trimestralmente, geralmente. Mas de trimestre em trimestre, a carteira, ela vai oscilando, né? O próprio preço do ETF, ele oscila, mas os ativos que estão lá dentro também oscilam. É a oscilação dos... Vou até ficar grande, né? É a oscilação dos ativos internos que altera o preço real do ETF. Porque lembra, um índice nada mais é do que o somatório de 500 ações, por exemplo. Esse é o exemplo mais fácil, né? Tem vários índices. Cada vez que uma dessas ações muda de preço, indiretamente está afetando aquela média e aquele somatório total da carteira toda. E tem um carinha que fica olhando, poxa, quanto que é cada um desses ativos versus o ETF original, vamos dizer assim. E esse cara é o market maker, é justamente um participante que é contratado, né? Ninguém faz isso aqui de graça, que dá um trabalhão do caramba. Ele é contratado para ficar comparando qual que é o valor teórico e justo do ETF versus o valor que está na tela. Então, ele fica olhando isso aqui ó, o tempo todo. Qual que é o preço teórico do índice, né? Poxa, somando os ativos que estão lá dentro. Pô, deveria estar valendo X. Ele botou qualquer número aqui, né? Porém, qual que é o preço atual do ETF, né? O preço de tela. Cara, toda vez que o ETF tiver mais caro do que deveria estar, o market maker... Agora eu vou simplificar bastante coisa, tá? Vou trazer bem simplificado. Mas o market maker, ele tem um poder especial que é a criação e destruição de cotas. Por quê? Se o preço do ETF está mais caro que o original, o market maker vai fazer uma arbitragem. Cara, vou simplificar vários conceitos, tá? Ele vai arbitrar o preço do ETF versus a cesta individual dos ativos, que é uma coisa complexa pra caramba de fazer. Então, toda vez que o ETF fugir um pouco do seu valor teórico, que é o quanto os ativos internos estariam valendo se fossem somados, o market maker vai dar um jeito de se beneficiar disso. Por isso que ele faz, né? Por isso que ele faz esse trabalho, porque é complexo pra caramba e que indiretamente essa arbitragem dá dinheiro pra ele, tá? Ninguém trabalha de graça, galera. E aí ele tem um mecanismo de criação e destruição de cotas. Isso aqui é um tema super complexo que eu tô tentando simplificar bastante, mas essa aqui, na minha opinião aqui, é uma das principais vantagens dos ETFs, tá? Seguir um índice é muito bom, é muito legal seguir índices, é muito bom. Custos baixos é excelente também. Mas isso você tem até em alguns fundos convencionais, que são fundos indexados, né? Só que alguns fundos não são ETFs. Lembra, o fundo indexado ele pode ser um fundo fechado, que ele tem uma quantidade de cotas pré-definida. E isso tem um impacto tal se o mercado vende massivamente, que isso pode implodir o fundo em alguns casos. Já no ETF, não. Se todo mundo começar a vender um ETF, vou dar o exemplo, eu sempre dou o exemplo da renda fixa, né? É o melhor exemplo que tem. Se todo mundo começa a vender LFTB11 ou então POS-B11, AUPO11, os ETF de renda fixa mais famosos aí, vende, 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 vende. O ETF não vai despencar de valor, porque o market maker vai olhar o seguinte, pô, tá todo mundo vendendo o ETF, tá todo mundo vendendo títulos públicos indiretamente. Daqui a pouco vão vender a um preço que vai estar descontado do valor original da cesta. Então o market maker vai dar um jeito de comprar o ETF, trazer a preço justo, ele vai pegar essas cotas, ele vai destruir as cotas, pegar os ativos intrínsecos e aí comprar ou vender no próprio tesouro. Isso é extremamente complexo, eu dei o exemplo do tesouro, mas ele pode fazer isso com ações, com cripto, com qualquer tipo de ativo, mas ele faz porque manter o preço justo dá dinheiro para ele. E aí você tem a vantagem de não ficar tão exposto a essas vendas massivas, porque o ETF, ó, ele não vai seguir aqui a vontade de um gestor, ou então especificamente o mercado em si, né? Ele vai seguir o índice. Claro que o índice é afetado pelo mercado, mas não é só porque todo mundo vendeu que necessariamente ele vai cair. Entende a diferença? E aí a gente tem esse conceito então, né, do tracking error, que é o erro teórico entre o valor que o ETF deveria ter, que é o índice, né, versus o preço que ele está sendo negociado. Então, quanto menor o tracking error, melhor é o ETF, que é mais próximo do índice ele está. E aí você precisa ter a clareza do índice que você está comprando. Importantíssimo isso, tá? Bem mais importante do que a taxa de administração, por exemplo. Então você entendeu como é que um ETF ele está diversificando seu patrimônio, né, comprando vários ativos diferentes de uma determinada classe. Você entendeu que quem manda ele comprar mais ou menos de um determinado ativo é um índice, que é um conjunto de regras e
pesos matemáticos. E por fim, entendeu que entre os rebalanceamentos que a cesta vai tendo, existem as oscilações naturais de mercado e existe ali o segmento do ETF versus o preço teórico do índice. E isso acontece não de bom grado, e sim porque tem um cara chamado market maker que fica cuidando disso quase que o tempo todo, né? E ele faz isso porque ele ganha dinheiro para isso. De algum jeito, ele está se beneficiando porque dá um trabalho desgraçado de fazer isso. Comenta também qual que é a sua dúvida dos ETFs. Comenta se ficou claro o suficiente, né? Tentei fazer um vídeo mais simplificado para o grande público também. Queremos o grande público que ainda não sabe muito de ETFs aqui nesse canal. É importantíssimo. Eu sempre vou trazer vídeos daquilo que vocês comentam um pouco mais, porque eu sei que tem demanda desse assunto. Já de outras coisas eu não trago, né? Depende do que vocês falam. Vocês viram, o cara comentou e eu trouxe. E claro, vocês podem fazer perguntas, né? Só não fazer afirmações assim. Certo, Anthony, quais são os melhores ETFs para comprar, né? Essa é a pergunta que muita gente se faz. Olha, tem vários ETFs no Brasil atualmente. Tem de renda fixa, tem de renda variável, tem cripto, tem dolarizado, não dolarizado, tem de tudo um pouco. Entender os ETFs é só uma das etapas do seu processo de investidor. Você tem que planejar seus investimentos, tem que conhecer os ETFs, tem que montar uma boa estratégia, que é a sua carteira, com os percentuais bem definidos. E esse é o principal, tá? Isso faz muita diferença. Bons percentuais definidos faz muita diferença mesmo. E depois saber tocar isso continuamente, fazendo rebalanceamentos e tendo um planejamento de longo prazo. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. E se quer avançar mais rapidamente nesses conhecimentos, considere aqui a Central Resulta Capital, que a gente tem todos esses 4 passos. Tem o suporte no WhatsApp diretamente comigo. Tem uma análise de carteira que eu faço com todo mundo que entra novo na Central. Antigamente eu não fazia análise, tá? Na época eu não paguei a taxa de consultor CVM, daí eu não fazia. Agora que eu sou consultor CVM, eu faço também. E aí, se você estiver na Central, você ainda tem 11 carteiras recomendadas de bônus, se não souber escolher os próprios ETFs conforme o treinamento vai te dar, né? Então, de um jeito ou de outro, você sai com a sua carteira montada. Essa é a promessa, não tem como escapar disso. Se você acessar o link ou o QR Code, você vai ver que a Central não está à venda. Vai acontecer uma coisa incrível em breve aqui no canal. E aí você pode mandar um WhatsApp para mim se quiser receber a oferta antecipada ou quiser tirar algumas dúvidas. Se você chegou até o final do vídeo e gosta de ETFs, já sabe um pouquinho mais, mas está na dúvida dos ETFs que pagam dividendos ou que não pagam dividendos, que existe essa diferença também, né? Vou te mostrar nesse vídeo aqui por que eu escolho um deles especificamente, vou deixar curioso aqui pra você, né? Qual que é o meu processo de tomada de decisão, você vai adorar o vídeo. Então é isso, um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição e seu like, e lembre-se sempre que investir certo resulta capital.